Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem assentar-se. A vocês que aqui estão, a vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. 20ª semana do Tempo Comum. E após o dia de ontem, o domingo, olhar essa segunda-feira de recomeço e com um dia tão ensolarado, mas ao mesmo tempo um silêncio que toma conta do santuário, para alguns é aterrador, é aterrorizante, para outros é consolo. E eu falo por quê? O silêncio, ele tem a capacidade de colocar a todos nós sem desculpas, sem voltas. Como que olhando para um espelho sem nenhuma mancha, limpo, sem nenhum embaçamento. Colocar o eu de cada um frente a si próprio. E quando a gente se olha frente a frente, com profundidade, com honestidade, a gente consegue perceber até que ponto a gente parou, até onde a gente precisa caminhar. E aí, me chama a atenção o início do livro dos Juízes, que mostra justamente o povo de Deus entra num contexto de tranquilidade, de calmaria, sem problemas, sem guerras, sem desafios. Suas vidas já estão tranquilas. Não têm o que se preocupar. E daí, começam pouco a pouco também começar a se esquecer do seu passado e vão se distanciando daquilo que eles deveriam ser e aquilo a qual eles foram chamados. Por isso que o livro dos Juízes vem dizer, eles começaram a desviar-se de um caminho e aí então o Senhor trazia homens que iam orientando a esse povo para que eles pudessem, nesse silêncio da história, começar a se ver, começar a se olhar e perceberem, nós estamos nos acostumando a essa vida tão tranquila e esquecendo
quem nos trouxe até aqui, quem está conosco, ou nós estamos atentos nessa tranquilidade, como a imagem que eu tenho aqui do senhor Zacarias, que é o nosso guardião da Serra da Piedade. Todos que vêm ao santuário sabem quem é o Zacarias e é de tempos e tempos e tempos e tempos. Seu Zacarias é uma figura muito particular e muito peculiar, porque ele fica nos pontos todos do santuário com um binóculo e vai observando tudo que está ao redor. Se tem fogo, onde tem fogo, se é perigoso o fogo vir até o santuário ou a área da reserva, não só o santuário, mas a reserva como um todo. Quando tem algum fogo que está se aproximando dentro do limite do monumento, ele pega, avisa para quem precisa se articular para cuidar daqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Uma presença silenciosa, mas atenta à história, à vida, a si. Nós precisamos ser muito atentos. Nós precisamos estar bem despertos para que nós, na nossa tranquilidade, nos nossos dias bons, não achemos que a nossa caminhada chegou ao final. Na verdade, a nossa caminhada, ela é longa. Se um dia com 24 horas pode ser extremamente curto ou extremamente longo, depende só de como a gente está vivendo cada dia, a vida como um todo também pode ser longa, longeva, ou literalmente assim. E me chama a atenção justamente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, um jovem, como é citado no versículo 20. Um jovem que queria realmente ter a oportunidade de se olhar no espelho e perceber, será que realmente eu estou caminhando adequadamente conforme a vida que eu desejo? E essa vida que todos nós desejamos é a vida eterna. Mas essa vida não começa lá. Ela começa agora. Não é eterna? Eterno perpassa todos os dias, todo o tempo, toda a história, todo minuto. E ter a vida eterna é entrar na dinâmica desse sonho de Deus com a consciência de que nesse silêncio que a gente tem, muita coisa está acontecendo dentro e fora de cada um de nós. E é preciso ter a consciência de como nós vamos fazer com que essa beleza dessa vida chegue a ser uma explosão de riqueza e de esperança. Ele pergunta: o que devo fazer de bom? O que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ora, a pergunta é muito simples. Fazer significa, dentro do espaço da minha vida, dos meus dias, quais são os momentos, quais são as circunstâncias ou quais são as tarefas que eu devo fazer para ter a vida eterna? Significa, então, que é a compreensão de, nesse momento eu tenho que fazer uma coisa, nesse outro eu posso fazer outra. E a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo não é sem sentido. Porque você está me perguntando o que é bom, sendo que, na verdade, mais do que fazer o que é bom, mais do que praticar o que é bom, você deveria desejar estar com quem é bom. Percebem a diferença? O que é bom é uma coisa, é uma tarefa. Agora, quem é bom é uma pessoa, é uma relação. E toda relação exige resposta, no silêncio ou no barulho. Aqui,
a riqueza do que ele tem de resposta é muito maior. Porque estar com quem é bom, e obviamente quem é o sumo bem, aquele que é bom realmente, é nosso Deus. E se eu quero estar com Ele, eu devo e preciso observar o que Ele me diz para viver a liberdade, para eu cuidar da liberdade e para eu ter liberdade. Coisa que os juízes, que no tempo dos juízes, na primeira leitura, eles começaram a se esquecer. Porque não é o fato simplesmente de adorar um Deus, como é citado na primeira leitura, que eles começaram a adorar outros ídolos, começaram a querer viver outra vida, não. É porque essas atitudes já significavam que eles tinham esquecido as regras básicas do que o Senhor já lhes tinha dito. Para vocês cuidarem daquilo que eu estou dando a vocês, vocês têm esses caminhos a seguir numa relação comigo. Portanto, observa os mandamentos. E a resposta dele é muito simples. Mas eu já faço isso tudo. E aí está. O que eu preciso fazer de bom para possuir a vida eterna? Porque todos os mandamentos eu já observo. E a resposta de Jesus é só uma. Então entregue tudo o que você é. Confie plenamente naquele com quem você tem que se relacionar. Aquele que deve ser a referência da sua vida. Aquele que é o bom e com quem você precisa realmente balizar todos os seus dias. Relacione-se com ele assim. Só que esse relacionamento significa total entrega. E ele saiu triste porque ele não tinha a coragem ainda de entregar não as suas coisas, não as suas tarefas, mas isso aqui. Porque quando a gente entrega o coração da gente para alguém, a gente entrega muito mais do que as coisas, né? Aqueles que são casados, aqueles que foram casados, aqueles que sabem a importância das pessoas que ama, quando a gente dá o nosso coração para uma pessoa entra no nosso coração, a gente descobre que não importa, não é o que a gente vai fazer com aquela pessoa, é a pessoa. A gente sente saudade da pessoa. Não eram as coisas que a gente fazia, mas a pessoa. E aí está a beleza do que o Senhor, nosso Jesus Cristo, indica para esse homem, e eu acredito que é para todos nós. No silêncio aqui dessa história, como agora no silêncio do santuário, como alguns podem estar no silêncio dentro de sua casa, ou procurar fazer um silêncio, a importância é essa. De tudo que eu faço, de tudo que eu tenho, eu entreguei foi o meu coração para quem eu amo e para quem deve ser o meu amor, meu Senhor, ou só estou oferecendo as coisas? O que eu faço, ou alguns momentos. Qual é o lugar? Qual é a referência? Qual é a profundidade da minha relação com Ele para viver agora? A profundidade daquilo que eu me lembro uma expressão dos meus pais, um e outro, que dizem: a gente tem que fazer a nossa vida. A nossa vida. Nenhum dos dois fala a minha vida, mas é a nossa vida. Então, se é a nossa vida, ela está muito mais do que fazer as coisas, do que oferecer um presente, do que limpar uma casa, do que deixar de falar, mas a nossa vida é cuidada pela referência que a gente tem com aqueles que a gente ama. Qual então a referência que esse Deus, que deu a vida por nós, nos ama, tem dentro de nós, na nossa